Ah, entendi. É porque eu entendi meaningless. Então, experienciar jogos de uma maneira mindfulness. Isso quer dizer o quê? Presença? Isso quer dizer significado less? Significado los? Significado full. Então, por isso que eu falei mindful. Isso, então, tá vendo? Ouça essa pessoa. Vai ser convidado um dia pra falar aqui com vocês. A gente vai experienciar jogos de uma maneira com significado cheio. Se você não sabe o que é isso, assim como eu, a gente vai aprender junto. Então, sobre o que é o Mind Games? Para que existe o Mind Games? O Mind Game existe para criar um conteúdo online que relaciona jogos digitais e saúde mental. É para isso que nós existimos. Ter um background de alguma gameplay e fazer relações com saúde mental. Quais são os tipos de sensações que os jogos causam na gente quando a gente está jogando, tentando fazer um recorte de saúde mental. Aí, olha só que coisa incrível. A partir disso, poderemos ter insights sobre que espaço os jogos ocupam na nossa vida hoje. Porque se você aí é igual a mim, né, que é uma pessoa que gosta muito de jogos, mas que seus pais passaram a vida inteira falando pra você que isso é errado, ou se você é uma pessoa que gosta muito de jogos e não consegue se sentir em paz com a sua consciência quando você tá jogando alguma coisa, porque parece que tá tudo errado, a sensação de que você tá desperdiçando seu tempo, o Mind Games vai te mostrar que não é bem por aí. O caminho não é esse não. Às vezes é, mas não é só isso que as pessoas vivem falando. Não precisa ser esse lugar de culpabilização, de desperdício de tempo, de oh meu Deus, isso só faz mal pra mim. Não. Trazendo algumas perspectivas, alguns recortes, a gente vai ver que tem sim como experienciar jogos de uma maneira com significado cheio. Mas aí você me pergunta, por que você vai fazer isso? Porque eu sou muito apaixonado por jogos digitais. E cuidado, senão você vai aparecer aqui. Porque eu fiz uma especialização em saúde mental. Então, meu objetivo é falar sobre jogos digitais e relacionar isso com saúde mental. Então, por exemplo, deixa eu mudar essa cena aqui. Por exemplo, neste exato momento, vamos falar sobre temática. O Tentem traz a temática, ele tá dentro do grupo de jogos que fala sobre capturar e cuidar de bichinhos. Além disso, o Tentem é um jogo que é esteticamente muito agradável. Vai, cérebro, funciona. Ele traz uma atmosfera quentinha, cara, gostoso, velho. Parece até um jogo de criança. Tem essa vibe de comunicar com a criança. É marmanjo que joga isso aqui. Principalmente num nível mais competitivo, vai ser os marmanjos que vão estar jogando isso aqui, inclusive eu. Ele tem uma complexidade que atinge o público adulto, mas ele tem uma estética infantil. Então olha isso, conversa com um pouco da sua criança interior, né? Essa coisa que a gente acaba sempre querendo resgatar. São, como eu posso dizer, são punches de dopamina, sacou? São injeções, pequenas injeções de dopamina que a gente tem nesse tipo de experiência, que é a mesma experiência, por exemplo, de comer um chocolate. O chocolate é extremamente dopaminérgico, né? Ele vai te trazer sensações gostosas, por isso que até tem um potencial de vício. Agora, o jogo ele também consegue fazer isso, né? A partir do momento que você entende como o jogo funciona, né? Quais são as mecânicas que ele tem, né? E você compreende o mínimo do funcionamento ali, se você observa que você fez uma play muito boa, que você conseguiu pegar um item raro, que você conseguiu pegar um bicho raro, por exemplo. Essa semana mesmo que eu peguei o personagem Wolf, né? Que eu peguei ele Luma, que é super raro esse boneco Luma. Foi uma injeção de dopamina, né? Só que isso passa rápido. Esse é o rolê do jogo, assim. Isso passa rápido. Então, ela existe, só que a gente, enquanto jogador, tá em constante busca dessa sensação. E aí, na mecânica do Tentem, por exemplo, tem algumas formas de conseguir isso. Uma das coisas, por exemplo, que eu tô fazendo agora é procurando criaturas que tenham bons atributos. Então é dopaminérgico, mesmo que num nível muito baixo. Sempre que eu acho uma criatura que tem um atributo bom, eu me sinto recompensado, né? Então eu tô aqui, tipo, o tempo inteiro. Eu vou lá, jogo a cartinha pra tentar capturar ele. Aqui já tem trigger, né? Aqui já tem um gatilho. Pô, não capturei. Que né? Então você fica uma sensação. Podia ter pegado. Agora não capturei de novo. Que merda, vou ter que gastar mais cartinhas pra tentar pegar ele. É sobre trazer autoconsciência também. Então, por exemplo, agora esse bicho não me serve de nada, porque ele tem os atributos ruins. Então eu vou soltar ele.
mas até esse momento de soltar esse bicho, de libertar ele, me traz alguma recompensa no jogo, porque esse jogo tem um mecanismo, uma mecânica, que quando eu solto um bicho, eu vou numa associação que é responsável pela libertação dos bichos, que me dá uma recompensa, entendeu? Ela me dá um dinheirinho. Não é uma recompensa tão grande quanto achar uma criatura rara, mas é uma recompensa. Então o jogo tá sempre brincando disso com a gente, né? Trazer sensações de punição ou sensações não tão agradáveis no caminho da sua busca pela sensação agradável, né? No caminho da sua busca pela dopamina, por exemplo. Por isso que eu detesto o jogo mobile, por exemplo. Quando eu pego um jogo, principalmente os mobile, o mobile tem muito isso, que você mal entrou no jogo, você mal clicou, você já tem 2.000 moedas, 50.000 cristais, não sei quantos tantos diamantes, e aí você dá 2 passos com o boneco, cai moeda pra tudo que é lá, isso me brocha, porque eu falo, cara, é tão fácil assim ganhar as coisas, né? E é meio masoquista também pensar nisso, né? Tipo assim, você gosta de tomar uns na cara, pra quando você for recompensado, você sentir que valeu a pena, né? A jornada tem que valer a pena. Eu acho que todo jogo vai ter um pouquinho disso, mas aqui no caso do Tentem, a gente consegue identificar esses pequenos catches. Então aqui, esse bicho tá quase bom, mas não tá bom, não me interessa. Tá liberto, tchau, volte para a selva, esse cara volte. Mas eu sei que isso vai me dar grana, senão eu não tava fazendo isso aqui. E a gente já tá aqui há um tempo conversando, eu tô só fazendo isso aqui, porque isso aqui é um jeito de ganhar dinheiro nesse jogo. Dinheiro do próprio jogo, né? Então, esse aqui também, tchau. Volte para a selva, muito obrigado. Uma coisa que é importante ter em mente é que qual é o conceito de vício, né? O que é vício? Vício é quando você perde a sua capacidade de executar as atividades da sua vida diária, quando você perde a capacidade de fazer o que você faz normalmente, de viver, em prol daquilo que se tornou vício, né? Então, um hábito, dentro deles podendo ser jogos digitais, um hábito, né, jogar jogos, vai se tornar um vício a partir do momento que você deixa de comer para jogar, que você deixa de ir pro trabalho para jogar, que você deixa de fazer coisas que são vitais para sua vida, para jogar. E aí isso sim, aí a gente vai estar falando de vício. Tem questionários psicológicos, tem formas com as quais os profissionais de saúde conseguem identificar se tá tendo vício, se não tá tendo vício e qual o nível, né, do vício do indivíduo. Que vai depender também de muita honestidade de quem tá relatando o hábito ou o comportamento ali pro profissional. Qual é o problema dessas liberações dopaminérgicas que a gente tem no jogo, né? É você basear todos os seus hábitos de vida nelas. E aí você tá sempre buscando, é como se a única dopamina que você tivesse na vida fosse a dopamina que tem no jogo. Então você tá ali o tempo inteiro buscando essa relação, essa injeção de dopamina. E aí, como ela é uma injeção curta, né, como é uma dopamina, digamos assim, é uma sensação dopaminérgica rápida, você vai sempre estar querendo mais. E aí é identificar como que você está se relacionando com o jogo na sua vida, né? Não tem problema nenhum em sentir prazer. Prazer não é o problema. Você pode buscar o prazer no jogo, você pode buscar se divertir com os jogos, mas aí você começou a identificar, opa, eu tô há 8, 9 horas sem comer nada porque eu tô aqui no jogo. Eu deixei de ir pro trabalho porque vai acontecer algum evento aqui no jogo, alguma coisa, e eu prefiro estar jogando do que ir pro trabalho. Eu não fui assistir minha aula hoje porque eu prefiro estar aqui jogando. Esses comportamentos são comportamentos de alerta, para você olhar e pensar, né? Qual é essa relação que você tá tendo com o jogo digital? Porque o problema não é o jogo, o problema é como você tá lidando com isso, como o indivíduo lida com isso. Porque assim como o jogo, pode ser qualquer outra coisa, pode ser um cigarro, pode ser uma bebida alcoólica, pode ser um hábito que é ruim para você, qualquer outra coisa pode entrar no lugar. Então é sobre se analisar, é sobre autoconhecimento, é sobre perceber aonde que tá a sua cabeça, onde que tá a sua relação com os seus hábitos, né? E aqui no caso a gente analisa como que é a sua relação com o seu hábito de jogar jogos digitais, por exemplo. Então isso seria uma relação prejudicial à busca dessa dopamina, dessa injeção de dopamina rápida, né? Que é bem o discurso do senso comum. Muita gente vai falar isso, né? Muitos profissionais de saúde, principalmente da área da saúde mental, que vão estar tendo um discurso assim praticamente abolicionista dos jogos digitais, vão estar falando isso, né? Que é essa relação, interação, recompensa, opa, quero sempre voltar. Mas tem várias outras versões, tem várias outras visões
que demonstra que não é só isso. Que a gente quanto ser humano, a gente precisa de muito mais do que injeções dopaminérgicas. A gente precisa de interação, a gente precisa de relações sociais. Esses últimos anos ensinaram muito isso pra gente. A gente precisa de relações sociais, a gente precisa de outras pessoas, a gente precisa de um ambiente saudável. Quantas vezes o jogo pode não ser pra alguém uma fuga de um ambiente que não é saudável? Então muitas vezes esse jogo é um ambiente seguro para esse indivíduo. É um ambiente, vamos supor que uma pessoa vive num ambiente que é violento, que é abusivo, que tem pessoas nesse ambiente que são muito violentas e que o único lugar que essa pessoa consegue ficar bem, consegue ficar segura, é quando ela se tranca no quarto dela e vai jogar um jogo. Ali ela tá num momento onde ela tá conseguindo um refúgio, né? Ela tá conseguindo um lugar de segurança. Muitos jogos proporcionam, por exemplo, interação com outras pessoas. Então por isso hoje eles têm muito mais ferramentas do que é o que a gente via antigamente, né? Que era só a pessoa, o console dela ali e ela com o jogo, né? Então as reações que o jogo gerava na pessoa dependiam muito mais de como aquele game foi desenvolvido, né? Então dependia da relação dela com aquele pedaço de arte, né? Porque aqui a gente vai chamar jogo de arte e vocês vão entender isso melhor depois. Já hoje, num jogo desse, por exemplo, no Tentem, a gente vai ter relações não só com o jogo digital, mas também com outras pessoas de qualquer lugar do mundo que tá jogando isso aqui. O jogo hoje ele proporciona isso. Então olha só quantas coisas ele consegue proporcionar. Ele consegue me proporcionar experiências dopaminérgicas, que podem ser boas ou ruins. Ele consegue me proporcionar desafios, muitas vezes, né? Ele consegue me proporcionar relação com outras pessoas. Ele consegue me proporcionar prazer mesmo, júbilo no sentido estético. Ele consegue me proporcionar um universo auditivo gostoso de interagir, né? Ele me coloca naquele lugar da criança. E tudo isso é muito... Tudo isso é muito. Tudo isso e muitas outras coisas a gente vai conversar aqui, porque eu posso ficar aqui falando o dia inteiro e a gente não vai chegar em conclusões, até porque o objetivo não é chegar em conclusões, é trazer inquietações, né, trazer essas observações, é mostrar como que tá hoje, que os jogos já estão em tudo. É uma das indústrias que mais cresce no mundo e é inevitável. É inevitável que as crianças entrem em contato com os jogos, né? Que os pais entrem em contato com os jogos, que os professores entrem em contato com os jogos. É um tipo de mídia que está se espalhando, que está crescendo, e é assim como a internet já é uma coisa que é impossível da gente deter, né, o avanço. Então, se é uma coisa que é impossível a gente deter o avanço, né, se é uma coisa que vai estar permeando as nossas vidas e as vidas de pessoas que estão próximas a nós, por que não entender isso melhor, né? Por que não entender como a gente se relaciona com eles, como a gente se relaciona com os jogos digitais, como os jogos digitais se relacionam com a gente, o que eu posso observar que é perigoso para mim ou para as pessoas que são próximas a mim, e o que eu posso observar que é benéfico, como eu posso usar jogos digitais a meu favor. Então eu acho que eu já falei demais. Isso é um pouquinho sobre o que é o Mind Game, e com participação especial do marido. Mas é um pouco de filosofia, de viagem na maionese, um pouco de gameplay também pra vocês. É isso. E curte, compartilha, passa pros amigos, passa pros profissionais de saúde, acompanha a gente pelas redes sociais. Os links vão estar todos aí embaixo. Vai ter gameplay, vai ter conversa, vai ter construção, conhecimento, é isso aí. Sejam todos bem-vindos, sejamos seres pensantes e seres atuantes nesse mundão digital. Muito obrigado e tchau! Pode. Obrigado.